Shalom! Tudo bem? A maior organização política da história. Você vai ver neste vídeo. Indiscutivelmente. Vou apresentar para vocês algo que muito pouca gente conhece. E se conhece, não expõe. Entendo até. Mas eu vou colocar para você a ideia da organização política de Israel. Eu não estou falando de Israel atual, eu estou falando da Escritura. Está dentro da Escritura a organização política mais eficiente da história. Pegue sua Bíblia. Pegue sua Bíblia agora. E acompanhe comigo a leitura que eu vou fazer de alguns versículos. Tá? É em sequência no mesmo livro. O livro é Devarim. E ficou conhecido como Deuteronômio. Eu vou colocar os meus óculos para ler, como vocês já estão acostumados. Deuteronômio, capítulo 1. O versículo... Vamos começar a ler a partir do versículo 9. A partir do versículo 9. Caso a minha leitura esteja muito diferente da sua, eu gostaria muito de saber como foi traduzida na sua escritura. Versículo 9. E eu vos falei naquele tempo, dizendo: não poderei levar-vos sozinho. O Eterno vosso Deus multiplicou-vos, e eis que sois hoje uma multidão como as estrelas dos céus. Que o Eterno, o Deus de vossos pais, acrescente sobre vós 1000 vezes mais do que sois, e vos abençoe, como vos falou. Lindas as palavras, muito, muito bonitas. E aí o versículo 12. Então, como suportarei sozinho o trabalho que me dais, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai para vós homens sábios, inteligentes e conhecidos por vossas tribos, e os porei por vossas cabeças. A primeira coisa que nos salta aos olhos. Moshe não falou assim: escolha alguns homens aí e eu vou colocar eles por vossas cabeças. Não. Não é isso que ele diz. Não foi isso, não é isso que está escrito. Escolhei dentre vós homens sábios. Sábios. A palavra lá é Raham. Raham. Eu vou escrever aqui, como está escrito aqui. Raham é o segundo nível de sabedoria do ser humano. Que a ciência vai dar outro nome. QI disso, QI daquilo, vai dar no mesmo. Apenas a palavra está em hebraico. É o segundo nível. O primeiro nível é Arum, ou Erum. A gente não vai abordar hoje. Esse segundo nível tem a ver com o que o ser humano aprende no seu dia a dia. É um nível um pouquinho mais elevado do que aquele intuitivo, que seria o Arum. É aquilo que ele aprende na sociedade, etc. Ok? Depois ele fala homens sábios e inteligentes, experimentados, vai ser outra tradução, experimentados. Homens que, ele não disse assim, tragam aqueles homens que estão desocupados. Tragam para botar sobre as vossas cabeças aqueles que nada fazem. Não foi isso. Pega aí qualquer um aí e traga aqui que eu vou colocar como cabeça. Ó, fulano. Não foi isso. Experimentados. Ainda não cheguei na parte da política. Só o estabelecimento desses homens já mostra o nível de organização que se tinha. Homens sábios
inteligentes e conhecidos entre vossas tribos, entre vossos clãs familiares. Ou seja, homens que têm visibilidades por aquilo que fazem. Não é um qualquer que está lá, que ninguém sabe o que é, qual é a índole dele, o que ele é capaz de fazer. Não, não é isso. São pessoas de boa índole, conhecidas dos clãs familiares. São essas pessoas que Moshe falou. Traga esses. Eu vou colocar por cabeça sobre vossa tribo. Aí, no versículo 14, e vós respondestes e me dissestes, é boa a coisa que falaste para fazer. Claro, ninguém vai duvidar disso. Versículo 15, assim, tomei os cabeças das vossas tribos, homens sábios e conhecidos, e os pus por cabeças sobre vós. Capitães de 1000, o termo hebraico é shari, seria príncipe de 1000, príncipe de 100, príncipe de 50 e príncipe de 10. E nomeei guardas para vossas tribos. Príncipes. Numa situação, mesmo que, entre aspas, emergencial, mesmo assim, não seria qualquer um que seria colocado por cabeça. Não seria. Tem as características necessárias, mesmo que seja uma emergência. Mesmo sendo emergência. Então é bom que fique claro a partir de hoje que todos os que se tornam líderes de congregações, líderes de grandes congregações ou até de pequenas congregações, são pessoas que foram experimentadas. Não é qualquer um. Não é para qualquer um ser líder. São pessoas que foram avaliadas, que foram vistas como capazes a serem colocadas como cabeças de 1000, de 100, de 50 e de 10. Versículo 16. Naquele tempo ordenei a vossos juízes. Peraí, ele estabeleceu chares ou chofete? No versículo 16 ele chama de chofete. Existem dois tipos de chofete. Chofete por estudo, não excluindo as qualificações, não. Mas aqui se tratou, entre aspas, o que nós chamaríamos hoje de emergência, tá? Mas não exclui qualificações. Mas vamos lá, essa questão de chofete por estudo eu vou abordar em outro vídeo, de repente. Mas Moshe chama de juízes. Ordenei a vossos juízes, dizendo, ouvi, versículo 16, ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai com justiça entre o homem e seu irmão ou o seu litigante, o seu guerreiro. Não conheçais faces no juízo, ouvireis do mesmo modo ao pequeno e ao grande. Não temereis a homem algum, porque o juízo é de Deus. Essa questão última aí eu não vou abordar aqui. Mas aos juízes foi ordenado. Olha, vocês foram colocados, escolhidos a dedo. Percebe essa ideia? Vocês foram escolhidos a dedo, ou seja, tinham que ser homens sábios, experimentados e conhecidos. Então eram homens selecionados a dedo. Não podia olhar face no juízo. Se é filho, se é filha, se é irmão, se é irmã, se é pai, se é mãe, não olhe face no juízo. Se é rico, se é pobre, se é negro, se é branco, se é verde, se é amarelo, não olhe face no juízo. Se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, não olhais face no juízo. Na hora de julgar, julgue com justiça um e outro. Você acha que quando eu coloquei o título aí, a Organização Política de Israel, é disso aqui que eu estou falando? Ainda não. O melhor
Eu deixei para agora. Volte aí o versículo. Está escrito aqui. Capitães, você pode ler capitães, mas eu vou ler príncipe. Príncipe de 1000. Príncipe de 100. Príncipe de 50. E príncipe de 10. A melhor organização política da história. Sabe o que significa esse versículo? A cada 1000 pessoas que existia lá entre o povo, tinha um líder. A cada 1000 tinha um líder. Dentro dessas 1000 pessoas, essas 1000 pessoas eram divididas em 10 grupos de 100. 10 grupos de 100. Cada um desses grupos de 100 tinha um líder. Shari de 100, príncipe de 100. A melhor organização política da história. Cada um desses grupos de 100, aí nós temos 10 líderes, né? 1000 dividido por 10 dá 100, cada um grupo de 100 tem um líder, então temos 10 líderes, cada um com 100. Dentro desses grupos de 100, dividia-se em 2 grupos, cada um dos grupos de 100 era dividido em 2 grupos de 50. Cada um desses 2 grupos de 50 tinha um líder. Então aí nós temos 20 líderes de 50 cada um. 20 líderes de 50. Dentro de cada um desses grupos de 50, que são líderes de 50, tinha 5 grupos de 10. Cada um desses grupos de 10, cada um desses 5 grupos de 10 tinha um líder, que foi chamado de príncipe de 10. A melhor organização política da história. Quer dizer que a cada 10 pessoas, presta bem atenção a isso, foi incrível. Quer dizer que a cada 10 pessoas havia um líder. Então, aquele grupo de 10, se surgisse um problema, ele não ia sobrecarregar o líder de 1000. Ele não sobrecarregaria o líder de 100. Não sobrecarregaria o líder de 50. Esse grupo de 10 tinha um líder. 10 pessoas iam para um líder. Hoje, principalmente no Brasil, nós temos um líder, um shofet, a palavra hebraica, um juiz com pilhas e pilhas e pilhas infinitas de julgamentos, de papéis, de causas. O mesmo juiz, com pilhas e pilhas, todo mundo indo para aquele mesmo juiz, sobrecarregando incrivelmente a justiça. Tem um grupinho ali de 10, surgiu um problema. Quem é o líder? Fulano. Ele vai lá e resolve. E o outro grupo de 10? Sim, eu tinha outro grupo de 10. Tá, tudo bem, tinha um líder. Ele vai lá e resolve. Extremamente organizado. Você entende por que mais tarde deu muito problema na política de Israel?
Se em todos os tempos da política de Israel fosse seguido este planejamento, isso contaminaria, esse tipo de planejamento contaminaria o mundo. Porque seria a melhor organização política da história. Essa que nós acabamos de ler, é a melhor organização política da história. Mas se fosse seguido, seria ainda hoje, nos dias de hoje, atualmente, agora, seria exatamente a mesma coisa. A melhor organização política da história. Não vemos isso acontecer hoje. Então não há, a não ser que me prove o contrário, se você souber de algum país assim, coloca nos comentários. Não há país assim, com esse nível de organização. E olha que aqui foi instituído a democracia, que todo mundo julga achando que tudo foi de uma maneira de mãos de ferro. Não, mãos de ferro não. Mãos de ferro não. O versículo 13. Tomai para vós. Está escrito aí. Tomai para vós. Eles escolheriam. Eles fariam a escolha. Não foi Moshe. Eles avaliaram, pessoal. Quem do nosso clã familiar seria melhor para líder? Olha, eu acho que aquele rapaz ali, ele faz as coisas direitinho. Inclusive, ele ensina, inclusive, ele consegue escrever determinadas coisas. Olha, eu acho que ele serve para ser. E aquele ali, aquele também. Ele faz uma outra atividade, mas também ele é um cara aplicado. Ele não é jogado lá no canto, não. E aquele... Eles escolheram e disseram para Moshe, Moshe, esses são os nossos escolhidos. E Moshe então procede à divisão que resultou na melhor organização política da história. E aí? O que você acha dessa organização? Eu gostaria muito de saber o seu comentário. Enquanto você pensa nesse vídeo, se esse vídeo clareou alguma coisa para você e você ainda não foi inscrito no canal, esta é a hora. Se inscreve no canal. Deixe o seu like para ajudar, para fazer com que esse vídeo clareie a mente de muitos e chegue no mundo todo. Que o mundo tente copiar essa organização. Comente aqui embaixo o que você achou. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Enquanto você faz isso, eu vou preparar um outro vídeo. E então, nos veremos neste outro vídeo. Shalom!